Se você tem dificuldade para selecionar os melhores fundos imobiliários para colocar na sua carteira, eu tenho certeza que depois desse vídeo essa dificuldade não vai existir mais. Porque eu vou mostrar todo o passo a passo que eu, Leandro Cabral, faço para escolher um fundo imobiliário e os critérios que eu levo em consideração que eu até anotei aqui. Veja que é muito importante que você entenda o porquê disso, porque hoje eu vou mostrar aqui para você 4 fundos imobiliários que passaram nesses critérios de avaliação que eu uso. Mas veja que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser que eles não se enquadrem mais. Então é importante que você entenda esses critérios, porque se eles perderem perderem qualidade, né, daqui a alguns anos, você mesmo vai identificar isso. Então você não vai precisar vir aqui no canal, olhar quais são os melhores fundos imobiliários para 2023, do ano que vem, no outro ano, quais são os melhores para 2024. Não, você mesmo vai conseguir, depois desse vídeo, avaliar se eles perderam qualidade e quais serão os melhores para os próximos anos, tá? Então, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade através de investimentos em bolsa de valores. Olha só, para eu mostrar para você como eu cheguei nos 4 fundos, que eu já vou mostrar aqui, mostrar os resultados dele, para você entender os critérios que eu uso, eu listei aqui basicamente 7 passos, 7 coisas que eu olho em todo fundo imobiliário que eu vou escolher. E aqui eu vou falar basicamente do fundo de papel. Primeiro, dividend yield, idade do fundo, gestão, patrimônio, carteira, alavancagem e a estratégia do fundo. Tudo isso aqui eu vou olhar junto com vocês para vocês verem como eles atendem o critério, tá? E eu posso começar falando um pouquinho aqui do dividend yield. Quando eu falo de fundo de papel especificamente, o dividend yield é uma coisa muito importante para mim. De tijolo não é o mais importante, tá? Eu começo olhando outras coisas, mas aqui eu estou focando em análise de fundo de papel, beleza? O dividend yield é muito importante. Por quê? Porque o fundo de papel, ele se compara muito com a renda fixa. Fundo de tijolo eu não vejo que se compara muito não, tá? Por quê? Porque o fundo de tijolo ele me paga o dividend yield mais a valorização do patrimônio. Então ele me dá 2 pagamentos. O fundo de papel, ele é exatamente como a renda fixa. A renda fixa você investe hoje num CDB que te paga lá 10% ao ano, ele vai te pagar só 10% ao ano e mais nada. Não vai valorizar o principal e mais os 10% ao ano, igual acontece num fundo de tijolo, por exemplo. Não, é só os 10% ao ano e fim de papo. Um fundo de papel é exatamente a mesma coisa, porque fundo de papel não valoriza patrimônio. O patrimônio, ele é devolvido para você todos os meses em forma de proventos. Então, o que ele te paga é aquilo ali, fim de papo, exatamente como a renda fixa. Então, um fundo de papel compara-se com a renda fixa muito mais do que um fundo de tijolo. E isso é essencial você saber, por quê? Porque aí eu preciso, no mínimo, que um fundo de papel esteja conseguindo superar a renda fixa no acumulado aí dos últimos 12 meses, pelo menos, para me mostrar que ele consegue trabalhar acima da renda fixa. Como é um ativo um pouco mais arriscado que renda fixa, eu preciso ter um prêmio, tá? Então, o que eu faço, pessoal? Primeiro de tudo, eu quero descobrir qual é o CDI acumulado dos últimos 12 meses. E aí eu vou para a tela aqui para a gente começar essa análise. Aqui, olha só, eu tenho a calculadora do cidadão, tá? Aqui na calculadora do cidadão, eu vou deixar o link até aqui embaixo, eu coloquei a data inicial 1º/4 de 2021, data final 1º/4 de 2022. Ou seja, nos últimos 12 meses aí. O CDI acumulado, apareceu aqui, ó, o valor percentual correspondente acumulado, tá? Foi 6,44%. Hoje a Selic está 11,75 ali, né? Perto de 12. Mas ela veio subindo nos últimos meses. Por isso que o acumulado, pegando desde lá da baixa até aqui em cima, ficou em 6,44%. Se no próximo ano ela ficar em 12%, então eu vou ter o acumulado em 12%, tá? Então aqui eu já sei que se eu tivesse investido na renda fixa nos últimos 12 meses, eu teria ganhado 6,44% aí de rendimento. Um fundo imobiliário de papel tem que me pagar pelo menos mais que isso, senão não compensa eu correr o risco de investir em um fundo de papel, tá? E como tem um certo risco, eu não quero só isso, eu quero um prêmio ainda, né? Nem igualado eu não quero, eu quero um prêmio. Eu vou colocar que eu preciso pelo menos uns 3, 4% de prêmio aí para fazer sentido. Ou seja, um fundo de papel, para mim, Leandro Cabral, tem que ter rendido nos últimos 12 meses, no mínimo 10% aí de dividend yield. E aí eu faço uma busca avançada aqui. Eu estou usando o site Status Invest aqui para fazer essa busca e eu coloquei que o dividend yield tem que ser no mínimo 10%, beleza? Outros filtros que eu coloquei aqui. O patrimônio, que eu falei para você no começo que é uma coisa que eu levo em consideração. Eu não gosto de fundos imobiliários que têm um patrimônio muito pequeno, por 3 motivos. Primeiro, ou é porque ele é muito novo, quando o patrimônio é muito pequeno.
Se ele não é muito novo é porque o mercado não teve boa aceitação no mercado. E terceiro, quando o patrimônio é muito pequeno, ele não consegue fazer uma carteira bem diversificada, fica meio amarrado ali, sem margem de manobra. Então, nos meus critérios, tem que ter, de acordo com o tamanho do mercado, hoje, no mínimo 500 milhões de reais de patrimônio o fundo, tá? Então, eu coloquei isso como critério aqui. Também não gosto de fundos que não têm muita liquidez, porque eles são muito voláteis, tá? Então, eu coloquei um critério de, no mínimo, 1 milhão de reais por dia de liquidez diária, tá? E aí, a seleção que o site me trouxe foi essa aqui, ó. Eu filtrei por dividend yield do maior para o menor. E aqui, então, eu já tenho um bom começo, tá? Eu já tenho uns fundos. Aqui tá misturado fundo de papel com de tijolo, tá? Mas os de papel costumam pagar um pouco mais pelo fato de devolver a inflação também, tá? Então, é por isso que eles já aparecem sempre no topo da lista. E eu vou pegar esses fundos imobiliários aqui e eu vou começar a analisar. Eu separei 4 aqui para você. Olha só, primeiro eu vou dizer quais são os 4 aqui e os 4, tá? E por que eu coloquei uns e descartei outros. Ou melhor, eu vou começar um de cada vez, tá? Eu vou começar pelo Urca Prime, que foi um que eu selecionei. Passou nos meus critérios. E eu vou começar aqui mostrando para você o porquê. Então, quando eu dou uma olhada aqui no site Funds Explorer, por exemplo, que são sites, esses sites aí ajudam muito a gente a ter um resumo rápido do fundo imobiliário. Mas eu vou entrar nos documentos oficiais dele já, porque tem algumas coisas lá que você precisa aprender a olhar. Então, olha só, aqui eu tenho um histórico de proventos, né, que vem lá de março de 2020, tá? E eu tenho a variação patrimonial que vem de dezembro de 2019. Então, aqui olhando esses dados, eu já sei que o fundo tem mais de 2 anos. E entra mais um critério importante para mim aqui. Eu não gosto de investir em fundos imobiliários que têm menos de 2 anos. Por quê? Porque não deu tempo ainda, na minha visão, de o gestor se ajustar no mercado, ajustar o fundo, mostrar para que veio, enfim. É muito pouco tempo de experiência um fundo com menos de 2 anos. Então, o ideal é que tenha 4, 5, 6 anos ou mais, né? Mas, quando o fundo é novo, pelo menos 2 anos. Menos que isso, eu não gosto e não coloco em carteira um fundo com menos de 2 anos. Porém, toda regra há uma exceção. Inclusive, aqui tem uma exceção, tá? Eu selecionei um fundo imobiliário que tem menos de 2 anos e que eu coloco em carteira sem problema nenhum e eu vou falar por quê, tá? Então, vai acompanhando aí. Outra coisa que eu já parei aqui para mostrar para você é o valor patrimonial. Veja bem, como que eu avalio isso aqui? Um fundo de tijolo, ele tem que subir valor patrimonial ao longo dos anos. Senão, significa que os imóveis não são bons ao ponto de valorizar. Fundo de papel, ele não corrige valor patrimonial, porque como eu falei desde o começo, ele devolve a inflação. Só que, se eu tenho o valor patrimonial indo para baixo, eu sei que o fundo está amortizando. Aí o dividend yield vai lá em cima, gera aquele dividend yield falso. Às vezes a pessoa está investindo, mas o dividend yield dele está em 30% ao ano. Claro, está amortizando, está devolvendo o patrimônio, é lógico que vai lá em cima, tá? Então, eu gosto que fundo de papel, ele ande de lado mesmo o valor patrimonial, porque é a condição mais saudável, tá? E um fundo de tijolo que ele ande para cima, beleza? Aqui então eu vejo que lá em dezembro ele estava em 93 e agora ele está em 98. Subiu um pouquinho, subiu, porque as emissões de cota elas vão ajustando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então essa flutuação suave ali é normal, tá? Principalmente quando faz as emissões, tá? E também por conta da movimentação da carteira, né? Às vezes vende um pouco mais de CRI, um pouco menos, mas aí a gente entra num critério um pouco mais aprofundado, fica para outro vídeo, tá? Mas leva isso em consideração. Linha reta é saudável para fundo de papel e linha crescente é saudável para fundo de tijolo. Beleza, aqui eu já vi alguma coisa que passou no meu critério, tá? E agora eu vou para os balanços. Aqui eu estou no balanço patrimonial, uma coisa que eu olho é importantíssimo, alavancagem. Antigamente os fundos não se alavancavam, hoje em dia está virando modinha. Todo mundo quer se alavancar. O próximo fundo vai ser mais rápido aqui, tá? Que eu estou explicando com mais detalhes. Então eu venho aqui em ativo e patrimônio líquido. Eu vejo, por exemplo, que o Urca tem 601 milhões de ativo e tem 541 milhões de patrimônio líquido. Ele tem uma certa alavancagem aqui, que dá menos de 10%, tá? Eu posso vir aqui embaixo na informação do passivo olhar. 9 milhões, beleza, é rendimento a distribuir, tem umas taxas aqui de administração e tem 50 milhões de outros valores a pagar. Basicamente isso aqui é a alavancagem. E aqui entra mais um fator importante. Eu não gosto de fundos imobiliários que estão aí com mais de 10% de alavancagem. A alavancagem até 10% eu tenho que assumir porque praticamente está virando uma coisa normal, né? Então eu tenho que aceitar porque daqui a pouco não vai ter nenhum fundo para investir.
se eu não aceitar pelo menos uma alavancagem de 10%. Então eu tenho que ver só o que o gestor está fazendo, né? Se ele sabe o que está fazendo ali, então eu vou lendo o relatório para entender que movimento é esse. Então aqui, o ideal é que não tenha alavancagem, mas tem uma alavancagem abaixo de 10%, então dá para aceitar. Veja que tem uma coisa muito importante aqui, pessoal, que eu quero que vocês voltem aqui um pouquinho para eu falar. A gente sempre diz nos investimentos que não existe almoço grátis. Então, quanto maior a renda de um fundo, maior tende a ser o risco, certo? Esse que eu comecei aqui, eu filtrei por dividend yield. Então eu peguei, por exemplo, o Urca Prime, que é o maior pagador de dividendos que tem dentro dos critérios que eu coloquei aqui. Naturalmente, eu vou encontrar, olhando os resultados dele, a carteira aqui, tudo que eu estou mostrando, características de um fundo um pouco mais arriscado. Não tem saída. Conforme a gente vai descendo nessa lista aqui, ó, que eu criei para você, essa lista aqui, ó, vocês vão perceber que o rendimento vai caindo para 14, para 13, para 12, mas quando a gente entra nos relatórios, como eu estou entrando aqui no Urca, vocês vão ver que as características mostram que o risco vai diminuindo também, tá? E aí você tem que ver o que atende mais ao seu perfil. Você prefere um retorno maior correndo um pouquinho mais de risco, ou um retorno mais mediano com risco mediano, ou um retorno bem baixo com risco bem baixo também, tá? Eu estou mostrando esses critérios aqui porque você mesmo vai conseguir identificar isso depois do final desse vídeo. Então, continuando aqui, eu falei da alavancagem do Urca. Agora eu vou aqui para a carteira dele. Quero entender algumas coisas, tá? Então, primeiro, sempre eu dou uma olhada na DRE, porque eu quero ver qual é a estratégia. De onde está vindo esse rendimento, tá? Então, quando eu olho a DRE, aqui eu tenho fevereiro de 2022, que foi o último rendimento. Então, veja que a receita do fundo foi 10 milhões de reais, beleza? Juros de CRI foi 3, atualização monetária de CRI foi 6. Outras receitas financeiras 816. Como é que eu avalio isso aqui? Primeiro, outras receitas financeiras 816 foi o mais baixo. Aceitável, por quê? Porque a estratégia do FII é um FII de papel, então ele tem que ganhar dinheiro de CRIs, beleza? E de fato ele está ganhando, né? Mais de 90% vem de CRIs. Uma coisa que eu não gosto muito daqui, juros de CRIs somente 3 e atualização monetária 6 milhões de reais. Então veja que ele está ganhando mais dinheiro com a atualização monetária, com a correção dos índices, do que do prêmio. O prêmio não está compensando muito aqui. Lá atrás o histórico mostra um pouquinho diferente. Eu tenho 3-3, 3-3, 3-3, 2-2, 1-1. Ele é bem equilibrado. Então foi um mês isolado aqui. Eu vou, relaxa, deixa os próximos meses acontecer. Mas ganhou um pontinho negativo por isso aqui. Eu prefiro quando ele consegue realmente mais juros do que a atualização monetária aí. É claro que isso aqui, inflação vai lá para cima, tudo acaba oscilando isso aqui. Mas eu prefiro o FII que trabalha com prêmio, porque senão compensa eu investir direto lá num título tesouro, atrelado à inflação, por exemplo, ou até mesmo um título de renda fixa que corrija a inflação, beleza? Então aqui um ponto que eu olhei. Beleza, vamos ver agora a carteira. A carteira é importantíssima quando eu falo de fundo de papel. Por quê? Porque eu estou falando de dívida. Primeira coisa que eu olho na carteira, o percentual que o maior ativo representa em relação ao todo o patrimônio. Esse aqui, olha só, PL do fundo, percentual do PL do fundo, 10,7. Passou de 10, eu começo a me incomodar. Por quê? Porque o fundo está concentrando o patrimônio dele em um único ativo. Esse aqui, vou perdoar por quê? Porque eu estou acompanhando o fundo imobiliário ao longo do tempo e ele chegou agora em 10,7 e veio baixando. Isso aqui já chegou no começo era 40% nesse CRI. Então ele vem baixando, daqui para frente ele vai baixar para 9, para 8, é quase certo porque essa é a tendência. Então já dá para a gente aceitar isso aqui. Mas se ele fica estabilizado em 10,7, 11, 12 ali, eu começo a me sentir meio desconfortável. O ideal é que seja abaixo de 10. Então beleza. Outras coisas que eu posso ver aqui, né? Quando eu olho a classe. Gente, nos fundos de papel, tá? A classe, a gente tem a única, a subordinada, a mezanino e a sênior, tá? Isso aqui é uma ordem de pagamento. Única, todo mundo tem direito de receber.
Se o CRI der o calote, todo mundo vai levar calote. Se o CRI paga, todo mundo recebe. Quando o CRI começa a ficar inadimplente, se eu tenho as separações subordinado, mezanino e sênior, o primeiro a parar de receber é o subordinado. Mezanino e sênior continua recebendo. Se ele fica mais enrolado ainda e começa a pagar menos ainda, o subordinado para de receber, o mezanino para de receber, só o sênior continua recebendo. Se ele der pau de vez, todos param de receber, né? Então eu já sei que mezanino, risco médio, única é risco médio também, porque todo mundo está no mesmo barco. Subordinado é o mais arriscado que tem e sênior é a mais segura que tem. Então aqui eu já consigo ver que não é uma carteira muito segura, tem o seu risco. Ah, é um high yield, paga dividendo pra caramba, mas tem seu risco, beleza? O que mais que eu posso ver aqui? O loan to value, que é o valor que tem para a dívida do fundo. Então, ou seja, as reservas, né? Traduzindo isso aqui em português, é a reserva de acordo com o investimento. Ou seja, a dívida é de 100, mas o fundo tem 200 de reserva. Então ele tem uma reserva para cobrir essa dívida. A chance de levar calote é muito menor, né? Eu vejo aqui que o LTV desse fundo aqui é em 46,9%. Então, a dívida representa 46,9% das garantias que esses CRIs têm. Isso aqui aumenta bastante a nossa segurança. Outra coisa que eu levo em consideração aqui é inadimplência, né? Então a inadimplência está em 3,18, aceitável. Razão PMT. A razão PMT é quantos que o fundo que o CRI está pagando em relação ao que ele se propôs a pagar, né? Então, o pagador da dívida desse CRI, ele disse, olha, eu vou te pagar 100 por mês. Mas se ele está pagando 300 por mês, vai dar 300% o PMT. E eu vejo que a nossa média aqui está 261. Então, eles se comprometeram a pagar 100 e estão pagando 261. Tá show de bola, são bons pagadores pelo que a gente vê aqui, tá? Uma coisa que eu gosto de comparar é obras com vendas. CRIs são antecipações de obras, principalmente isso aqui, que é um fundo que é focado em desenvolvimento e tal, né? Então, antecipações de obras. Veja aqui, quando uma obra está 100% concluída e 96% vendida, eu tenho alguma dificuldadezinha aqui em vender, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma obra que está 32% concluída e 53% vendida. As vendas estão na frente da conclusão. Então, o mercado está aceitando bom, o negócio está aceitando bem, o negócio é bom. Esse aqui, quer ver? Eu vou pegar um outro caso aqui, ó. Eu vou pegar um que tem, por exemplo, 94% das obras concluídas, só 61% vendido. Isso aqui não é legal, tem alguma dificuldade em vender, tá? E a inadimplência ainda está lá em 4%. Então, essas métricas aqui eu consigo avaliar a carteira do fundo. Eu diria que isso aqui é uma carteira média, beleza? Mas tudo bem, colocamos o Urcão na carteira porque tem um rendimento bom, compensa isso aqui. Agora eu vou tentar acelerar nos próximos. Eu volto aqui para a nossa lista, o próximo que eu tenho é o HCTR, gestão. Não gosto da gestão do HCTR, tá cheio de rolo aí envolvido, tá virando polêmico e é um fator importantíssimo que eu coloquei aqui nos critérios. Não gosto da gestão, eu pulo. O Habitat é uma gestão que eu ainda estou conhecendo, mas já dá para aceitar algumas coisas. Então eu vou dar uma olhada aqui, eu vejo que ele tem um histórico aí desde setembro de 2019, mais de 2 anos, está pagando dividend yield se mantendo ali na casa de 1,5, 1,2, beleza, tá? O valor patrimonial andando de lado, critérios que eu levo em consideração, passou. Vamos ver a alavancagem desse FII aqui. 742 de ativo, 729 de patrimônio líquido. Não tem alavancagem, não tem nem o que olhar. Vamos ver aqui a DRE para ver qual é a estratégia dele, o que ele anda fazendo de movimentação. Então vou descendo, cheguei na DRE. Bom, aqui eu tenho fevereiro de 2022, teve uma receita de 8 milhões. Juros aqui eu tive 5,6, atualização monetária 3,3. Então legal. Tá tendo mais prêmio aqui do que atualização monetária, gostei. Receita de outros ativos aqui só 985. Então o foco principal está na estratégia dele mesmo, no core dele, que é investir em CRIs. Legal, gostei daqui, tá? Vamos dar uma olhadinha na carteira do fundo. Descendo aqui, olha só. Então a primeira coisa que eu olho, patrimônio, percentual do patrimônio líquido. O maior peso, 6,3%. Excelente, tá? Já gostei disso aqui, já vi que é uma carteira bem diversificada, tem vários ativos aqui, tá? Agora, quando eu dou uma olhada, vamos ver o que eu consigo aqui ver de risco, né?
Taxas boas, ó, 12%, 11%, 12%, taxas lá em cima, tá? A maioria bem diversificado aqui, né? IPCA, IGPM, INCC, mas a maioria atrelado ao IPCA. Duration. Tem uns que colocam o duration aqui. O duration mostra quanto tempo falta para encerrar essa operação aqui. E aqui eu tenho uma média na carteira de 3,1. Veja que tem fundos que mostram uns parâmetros, outros mostram outros aqui, mas quanto mais melhor para a gente avaliar a qualidade da carteira. O duration é importante porque quando a gente tem um cenário de incertezas, a gente não sabe para onde a inflação vai. Quanto mais longo é o prazo para encerrar essas operações, mais risco de calote a gente leva, né? Porque imagina, se toda essa carteira dele aqui tivesse um prazo de 10 anos para encerrar, o que vai acontecer no Brasil nos próximos 10 anos? Muita incerteza, né? 3 anos já tenho certeza, imagina em 10. Então eu começo a ficar desconfortável em assumir uma dívida de 10 anos. Será que os pagadores dessa dívida vão ter condições de pagar nos próximos 10 anos? Quando eu tenho um prazo menor, quanto menor o prazo, mais previsível isso fica. Então, acima de 5 anos, um duration de uma carteira aqui eu já fico bem desconfortável, tá? 3,1, show de bola, tá? Então dá pra aceitar legal. Aqui o LTV também, que é a questão da garantia, né? Que eu mostrei no outro, 49% aqui, então tá bem aceitável, tá? A razão de pagamento também é aquela história, ele se comprometeu a pagar 100, tá pagando 252, então tá legal. Obras e vendas, e aí você pode fazer aquela mesma comparação. 98% da obra concluída, 78% vendida, e aqui eu tenho o equilíbrio, 79 e 79, então uma carteira bem equilibrada, com as obras e as vendas estão se equilibrando, tá? Então show de bola, gostei do Habitat aqui, vou passar ele e vou deixar na carteira, tá? Quando eu sigo aqui na minha busca, então eu estava no Habitat, vem o Deva, não gosto muito da gestão, por algumas questões aí, então eu vou pular esse aqui, tá? O Canip é para investidor qualificado, tá? O KNSC, pessoal, é um excelente ativo e eu vou dar uma olhadinha nele aqui. Olha só, KNSC. O que eu posso ver aqui? Deixa eu ver aqui os dividendos. Novembro de 2020, dezembro de 2020, ele é um fundo bem mais recente, tá? E outubro de 2020 eu tenho aqui o gráfico de valor patrimonial. Então o valor patrimonial andando de lado, beleza? Show de bola. Os dividendos se mantendo ali na casa de 1, 2 até 1,4%, né? 1,2 a 1,4%. Tudo legal isso aqui. A única coisa que incomoda um pouquinho é que ele é um fundo novo, tá? Só que como eu falei no começo do vídeo, toda regra há uma exceção. E qual é a exceção aqui, pessoal? A exceção aqui é isso aqui, ó. Eu tô com o relatório aqui do KNSC. É aqui, ó. Essa é a exceção. Kinea. Para mim é uma das melhores gestoras de fundo imobiliário que existem no Brasil. A Kinea do grupo Itaú. A gente tem o KNRI, né? Tem o Canip, tem o KNSC. Então são fundos imobiliários excelentes, na minha opinião, é uma das melhores gestoras. Então, por mais que esse fundo aqui ele tenha menos de 2 anos, a gestora já é das antigas. A gestora já sabe o que está fazendo. Ela já tinha fundos imobiliários e certificados recebíveis fechado para público qualificado, que não era público geral, e fazem um excelente trabalho. Então eu sei que os caras estão começando um novo fundo aqui, mas que já tem um longo histórico de gestão. Por isso que eu posso colocar isso aqui sem problema nenhum e pular esse critério que é o prazo de tempo, tá? Então eu dando uma olhada aqui, gostei do que eu vi aqui, a questão de dividend yield, vamos ver se tem alavancagem esse fundo aqui, ativo 1,2 e patrimônio líquido 1,19. Então eu já vi aqui que praticamente não tem alavancagem, tá? Quando eu dou uma olhada aqui, então, vamos ver a DRE. DRE, onde está você? Aqui, ó. Tem uma DRE bem simplificada, eles colocam, né? Então eu tenho março de 2022, 11 milhões veio de resultado de CRI. E aí eu tenho resultado de FI em carteira, 0,3, mais um pouquinho do caixa aqui, 1,2. Ou seja, o foco está em CRI, show de bola, ponto positivo. Vamos olhar a carteira. Primeiro de tudo, patrimônio líquido. Quando eu dou uma olhada aqui em patrimônio líquido, aqui ó, percentual da carteira. O mais pesado, 4,7%.
Então, aqui já ganhou bastante coisa, uma carteira bem diversificada, né? E, enfim, tem alguns outros dados aqui. Esse fundo não traz muitos dados da carteira, direto aqui no relatório, mas ele traz um botão aqui, planilha de fundamentos. E clicando na planilha de fundamentos, você vai encontrar todos os dados que eu enxerguei também nos outros fundos imobiliários aqui. Dessa forma, então, pessoal, veja que eu selecionei aqui dessa lista, para vocês, eu selecionei o URPR11, o Habitat e o KNSC como os 3 melhores nos critérios que eu coloquei aqui. Você pode continuar esse estudo agora, você vindo aqui, ó, fazendo essa busca que eu fiz. Depois aqui para baixo, o que a gente vai ter, pessoal? Vamos lá. A gente tem o VGIP, que é da Valor, eu gosto também desse ativo aqui. Temos o Becri, que é um bom ativo. O Capitânia está um pouquinho perdido ali na alavancagem, mas ainda é um fundo legal. VRTA eu gosto muito. O Iridium é excelente. E assim por diante. Então veja que quanto mais você vai descendo, mais você vai perder rendimento, mas mais você vai ganhar qualidade. Esse vídeo foi um pouco longo, pessoal, mas eu fazia questão de mostrar para você todo o passo a passo. E me diz aqui, aprendeu de uma vez por todas a escolher um bom fundo imobiliário para colocar na sua carteira? É isso que você aprende se tornando um aluno da Estratégia 500 Pratas, se tornando um aluno meu. E eu deixo sempre os links aqui na descrição se você quiser se tornar um aluno, entrar para a família, aprender a fazer esse tipo de análise aqui e de forma ainda muito mais aprofundada, tá? Então, fica o convite para você clicar no link da descrição, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe esse vídeo aí nos grupos que você vê que as pessoas estão se matando para escolher. Aqui você aprende de verdade. Meu nome é Leandro Cabral e eu te vejo na próxima aula. Fui!